E agora nós estamos trabalhando qual gaveta? Tejas, em sânscrito, que é o nosso, que significa brilho, e que é, na prática, a nossa aura. Então eu vou ler mais uns textinhos aqui do Masaharu Taniguchi, que ele fez um estudo bastante interessante sobre a aura humana. Lemos bastante trechos na aula passada, né? Vamos continuar. Eu selecionei só alguns trechos, tá? A aura emitida, isso é uma curiosidade, tá? Que eu vou ler, mas depois nós vamos fazer trabalhos em cima disso. A aura emitida pelo corpo humano tem colorações diversas. Então já acrescentamos um outro item aí na nossa aura: cores. Cores. E olha para os cientistas de plantão aqui, olha que interessante. As cores, eu vou explicar com minhas palavras. As cores, ele escreveu isso aqui. Quais são as fontes de cores da natureza? Todo mundo diz que vem da luz das estrelas, não é isso? Do nosso Sol, no caso, que faz aquele efeito prisma, né? E acontecem as cores. Mas ele diz aqui, além disso, as cores também existem na aura. Então, as fontes de cores não são exclusivamente vindas da luz das estrelas. Existem cores formadas pela aura. Pessoas podem ver. Então, e isso não tem nada a ver com o prisma das cores que nós estudamos, aquelas ondas luminosas. É uma outra fonte. Quem sabe a ciência não vai usar também essas cores no futuro, não é? A gente não usa o sol para várias coisas, inclusive para vitamina D. Eu, inclusive, estou com falta de vitamina D e tenho que ficar exposto ao sol durante 15 minutos por dia. E eu estou adorando isso. Aí, isso não é uma coisa que a luz está me trazendo de bom? Quem sabe um dia a ciência ainda vai trabalhar com essa outra fonte de luz, materialmente também, inclusive para curar doenças. Quem sabe, não é? A nossa aura, então, varia de espessura e de cor. Espessura e cor, o tempo inteiro. Mas nós temos um padrão de comportamento, não é? A energia que nós emitimos através, está dizendo aqui, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, principalmente. Nós temos um padrão de pensamentos e sentimentos. Essa é a nossa aura, esse é o nosso brilho. Mas o nosso brilho varia de acordo com emoções que nós sentimos assim ao longo do dia. Mas depois a gente volta ao normal, que é aquela nossa aura de equilíbrio. Aí eu fico mais feliz porque recebo uma notícia boa, a minha aura fica maior e com uma coloração diferente. Mas depois ela volta àquele estado padrão meu. Cada um tem um estado padrão. Eu quero que vocês comecem a perceber isso na gente também. Isso tudo é um estudo feito pelo Masaharu aqui, Masaharu Taniguchi. Como é o nome Muito do bom, livro, viu? Marcelo? Eu vou dar na sua mão aí para você ver. Tá bom. Mas, com exercícios transcendentais, a gente varia a nossa aura padrão, que ele aqui chama de atmosfera da personalidade. É a aura da personalidade. A gente varia essa aura padrão. Então a gente vai ampliando nossa aura. Esse é o nosso objetivo, entendeu? Ele escreveu assim: emitimos auras de cores intensas, condizentes com cada emoção. Em estado normal, a nossa aura tem a cor das ondas da atmosfera da nossa personalidade. Beleza. Mais embaixo, resulta do estado mental, que mais tempo a aura se mantém durante a nossa vida cotidiana.
Essa é a nossa aura. Ele coloca aqui uma frase muito interessante, um parágrafo interessante. Caramba, se a nossa aura fosse visível, se a gente soubesse que os outros estão vendo a nossa aura, a gente se preocuparia mais em sermos pessoas elevadas. E ele dá um exemplo aqui. As mulheres se preocupam, os homens também, né? Na beleza, em fazer maquiagem, vestir uma roupa boa, fazer um bom corte de cabelo, para se apresentar bem, para que as pessoas nos olhem de forma bonita. Assim deveria ser também, se a nossa aura fosse visível para os outros. Legal isso, né? Se as pessoas soubessem desse fato, se as pessoas souberem desse fato, terão vontade de se preparar com maior cuidado o seu estado mental e emocional. Do mesmo modo que uma mulher usa maquiagem para se mostrar bela. Então eu vou dar alguns exercícios aqui para a gente fortalecer a nossa aura, tá bom? Isso vai evitar também que a gente perca muito prana desnecessariamente. E também vai nos auxiliar a termos mais vigor físico. Esses exercícios de agora, eles não são transcendentais. Quer dizer, eles não nos levam à evolução. O objetivo do Bhagavad Gita e dos Vedas, o objetivo final dos Vedas, é uma coisa chamada Vedanta. Vedanta significa o fim dos Vedas. Para que os Vedas servem? Também tem uma outra tradução para Vedanta. É o final realmente dos Vedas. Os últimos livros dos Vedas. Mas esses últimos livros dos Vedas também têm a função de evolução, de transcendência. Então acaba dando a mesma coisa. O nosso estudo aqui das quartas-feiras é Vedanta. Nós só falamos coisas que servem para a nossa evolução. Só. Mais nada. Então a aula de hoje, agora, a partir de agora, é uma exceção ao nosso estudo de Vedanta. Ele não serve para a nossa evolução, mas faz a nossa vida, mas faz nossa... Eu tenho um lugar ali também, tem? Faz a nossa vida ficar melhor. Isso que eu vou falar agora. Faz a nossa vida ficar melhor, porque faz o nosso corpo, a nossa aura ficar melhor. Mas não é o nosso estudo. E aí eu pergunto para vocês, dou ou não dou esses exercícios? Porque não vai servir para nada para a nossa evolução, mas vai melhorar muito o nosso dia a dia. Então eu acho que vale. O pessoal que está chegando pela primeira vez vai falar, caramba, que aula doida. A aula que foi dada aqui antes de ontem, na segunda-feira, foi uma aula que gera evolução. Só gera. Isso que eu vou falar agora não é para isso. É uma espécie de bruxaria que nós vamos aprender a fazer. Bruxaria com nós mesmos. Então, eu vou trocar a minha varinha mágica transcendental pela varinha mágica de bruxaria. Certo? E vamos aprender a fazer bruxarias. São bruxarias muito simples. Vamos aprender a fazer bruxarias? Então, vocês vão dizer, caramba, isso é ridículo, essas bruxarias. Mas se testar, dá resultados incríveis. Antes de dar aula do Bhagavad Gita, isso já faz mais de 10 anos, eu dava aula justamente nesses assuntos aqui. Eu passei anos da minha vida dando aula sobre esses assuntos. Que depois de conhecer o Vedanta, através do Bhagavad Gita, eu não dei mais aulas dessas bruxarias. Mas eu sinto saudade, vou matar um pouco da saudade aqui hoje. Ó, o objetivo é a nossa aula, não é? Como é que a nossa aula vai ficar iluminada? É um trabalho mental. Mental mesmo. Eu trouxe até uma frase do Osho aqui. Osho. A imaginação é um modo de realidade. Porque a mente é uma manifestação da realidade. E quando você muda a imaginação na mente, você está mudando o modo da realidade.
Isso foi dito por Osho. E a nossa imaginação é mais poderosa do que a gente pensa. O trabalho para a fortificação da aura vão ter 2 itens, somente 2 itens. A imaginação, baseada no conhecimento que nós vamos ter agora, e pranayama, que é a respiração. A respiração é simples, é só respirar lenta e profundamente. Se a gente respirar lenta e profundamente, naturalmente a gente se reabastece de prana. O prana não é algo exclusivo do corpo físico dos seres humanos. Prana, na gente, no ser humano, é uma das camadas da aura, do brilho, certo? Mas o prana está em todos os lugares. Até porque as pessoas doam e recebem prana o tempo todo, tem prana em tudo quanto é lugar. Com a respiração, a gente se reabastece um pouco de prana. Então, qualquer exercício que a gente for fazer com a imaginação, a gente tem que se lembrar de dar 1, 2 ou 3 respiradas. Algumas respiradas. Lenta e profundamente. Isso é difícil? Não. Você pode fazer em qualquer lugar. Ah, mas é só isso? Caramba, tenta. Tenta que vai dar resultado assim, absurdo. Mas tem que vir acompanhada do segundo item, que é a imaginação. E aí, qual vai ser essa imaginação? É uma imaginação baseada em fatos, em coisas reais. Nós conseguimos ver a nossa aura? Não. Muitas pessoas conseguem, porque a aura é material. Então muitas pessoas conseguem, mas a maioria das pessoas não consegue ver a aura. Como nós não conseguimos, nós vamos imaginar, fazer um trabalho mental. Na verdade, esse trabalho mental, ele gera uma reprogramação interna, que nós chamamos aqui no capítulo 12 de programação celular. Não foi isso que nós chamamos aqui? Fizemos vários exercícios de reprogramação celular. Então, esse comando mental que a gente vai dar, na verdade, é uma reprogramação celular. Tá bom? E quanto mais vezes nós dermos esse comando, mais nós vamos ficar reprogramados da forma que nós vamos falar agora. Qual vai ser o nosso exercício? Eu vou explicar as cores e a função dessas cores na nossa aura. E a gente vai perceber o que a gente está precisando no momento e a gente vai imaginar a nossa aura colorida com a cor que a gente quiser usar. Primeiro, a cor azul. Um azul claro, um azul celeste. Translúcido e brilhante, imagine esse azul. Nós temos até um azulzinho rolando aí hoje, né? O azul sempre nos dá uma atmosfera espiritual. Sempre nos dá. Mas o azul celeste, além da atmosfera espiritual, nos dá segurança. Se vocês quiserem anotar, podem anotar, mas eu vou colocar no nosso site. Segurança, força, determinação. Então, por exemplo, se nós estivermos nos sentindo que a nossa aura, vocês têm que entrar em contato com a nossa aura, como vocês entram em contato com o corpo, igualzinho, tem que ser íntimo da aura. Quando vocês sentirem que a aura está enfraquecida, e está enfraquecida por coisas opostas ao que eu falei, por medo, por insegurança, receio de alguma coisa, isso enfraquece a aura, não enfraquece? Vocês vão imaginar a gente mesmo, não precisa nem fechar os olhos, se quiser fechar tudo bem, mas porque isso é para ser feito no meio da rua. Vocês vão, e pode ser em casa também, numa meditação, vocês vão imaginar a aura da gente na cor azul celeste. E fazer
algumas respirações enquanto a gente estiver imaginando dessa forma. Cadê Varinha? Aí a gente vai estar fazendo uma magia na gente, né? Quer ver uma coisa que dá muito certo? Quando a gente tem um acidente de carro, quando a gente bate com o carro, quando a gente não se machuca, só uma batida, né? Bum! Bateu. Desagradável isso, né? Às vezes a mão treme, porque eu não sei como é outro cara. Não sei se o cara é violento, bandido, se ele está armado, se é um cara agressivo, não sei se ele vai querer me bater. Então, dá insegurança, né? Mas a gente tem que se levantar para conversar com ele. Essa é a hora de fazer esse exercício. Imediatamente, quando a gente sente medo, receio, a nossa aura diminui. Então o exercício é, a gente vai imaginar, a gente vai olhar para aquela cena, se integrar na cena da batidinha de carro, a gente vai imaginar o nosso corpo revestido com a cor azul celeste, nosso corpo inteiro, e a gente vai para a nossa situação. Olha, gente, é incrível como isso dá certo. Na hora, a gente se enche de força, coragem, determinação, firmeza. Mas eu não vou ficar agressivo? Não vai não, porque o azul celeste, ele sempre tem uma conexão com o espiritual. Quantos planos de vibração existem? 4. Quais são eles? Material, emocional, racional e espiritual. O azul celeste, ele sempre se associa ao espiritual. Mas ele nos dá muita força. A figura mitológica ou real, que não é dos Vedas, mas que se aceita assim, muito como um exemplo da cor azul, é o nosso arcanjo, guerreiro, forte, que luta contra as forças, luta purificando as forças do mal. Quem é esse arcanjo? Arcanjo Miguel, não é? Talvez não seja à toa que ele está aí com essa cor azul toda ao redor dele, não é? Então vocês, esse exercício é só esse. Vocês entenderam a cor azul da nossa aura?